Um dia você está ali, presente, inteiro, colocando sentimento, energia e tempo em algo que parecia verdadeiro. Você acredita, você constrói, você aposta tudo sem medo, sem reservas, com a honestidade de quem ama de verdade. E então, sem anúncio, sem aviso, sem explicação clara, acontece. A pessoa para quem você deu tanto simplesmente segue em frente. E não sozinha. Surge alguém novo. Um sorriso estampado no rosto. Uma felicidade quase teatral. Como se você nunca tivesse existido. Como se tudo o que vocês viveram juntos fosse apenas um detalhe apagável, uma lembrança inconveniente. E você fica ali, com o celular em silêncio, com a casa grande demais, com a mente barulhenta demais. As memórias aparecem sem pedir licença. No banho, antes de dormir. Nos pequenos hábitos que agora doem. Dói perceber que enquanto você planejava um amanhã, a outra pessoa já ensaiava a despedida. Dói entender que enquanto você se entregava por inteiro, ela já comparava, já hesitava, já se afastava por dentro. Mas hoje, eu vou virar essa história. Porque existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Quando alguém te substitui dessa forma, isso não é um avanço. É um rebaixamento. Quem troca profundidade por distração não evolui. Quem abandona a conexão real por novidade fácil não sobe de nível. Cai do raro para o comum, do verdadeiro para o superficial, do amor com raiz para o entretenimento passageiro. E a vida sempre cobra essa escolha, não através de vingança, mas através da lucidez tardia. Hoje eu vou te mostrar como o estoicismo, essa filosofia que moldou imperadores, estrategistas e mentes indestrutíveis, oferece a forma mais silenciosa e devastadoramente eficaz de dar a volta por cima de quem te descartou. Não é joguinho, não é manipulação, é transformação. Uma mudança tão profunda que, cedo ou tarde, quem te trocou vai questionar essa decisão em silêncio, repetidas vezes. E se você já passou por isso, se já foi tratado como substituível, comenta agora. Eu não sou descartável. Escreve isso como um pacto com você mesmo. Agora respira, porque a jornada começa entendendo o que realmente aconteceu. Enquanto você recupera sua força, aprende a permanecer firme, silencioso, íntegro, consciente, paciente, inteiro, soberano, fiel a si, mesmo, livre, lúcido, invencível. Antes de falar em superação, você precisa enxergar a realidade sem filtros. Não a versão rasa, simplificada e confortável que repetem por aí para aliviar a dor momentânea, mas a verdade crua, aquela que dói no início, mas liberta para sempre. Dizem que você não foi suficiente, que a outra pessoa encontrou alguém melhor, que essas coisas simplesmente acontecem, que era para ser assim. Tudo isso é mentira confortável, uma narrativa pronta para justificar escolhas fracas e evitar responsabilidade emocional. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não são os fatos que nos ferem, mas a interpretação que damos a eles. E essa frase muda tudo, porque aqui está o que quase ninguém tem coragem de te contar, mas que você precisa ouvir agora com clareza absoluta. Você não foi substituído porque era pouco, você foi substituído porque era demais. Demais verdade, demais intensidade, demais presença, demais profundidade. Você era um diamante entregue a alguém que só sabe valorizar purpurina. Você ofereceu conexão real a quem só consegue viver de distração. Você trouxe intenção, constância e entrega para alguém que se assusta quando a relação deixa de ser superficial. Pessoas vazias se sentem sufocadas pelo amor verdadeiro. Pessoas rasas fogem quando a relação exige profundidade, maturidade e responsabilidade emocional. Por isso, quando a troca acontece, entenda isso com calma. Quem perde não é você, é quem abriu mão do que tinha valor por algo que apenas chama a atenção. Marco Aurélio escreveu: você pode eliminar o sofrimento no instante em que muda o julgamento sobre ele. Esse é o primeiro passo estoico. Parar de acreditar que você foi descartado por falta de valor. Parar de internalizar a escolha de alguém que não estava à sua altura emocional. A verdade é o oposto do que te fizeram acreditar. Seu valor era grande demais para quem escolheu viver na superfície. Sua presença exigia mais do que essa pessoa podia sustentar. E se isso já está fazendo sentido para você, se essas palavras estão clareando algo aí dentro, eu te convido agora a dar um passo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, porque daqui para frente você vai aprender a transformar dor em força,
rejeição em domínio próprio e silêncio em poder real, usando o estoicismo de forma prática, profunda e aplicável à vida real. Agora sim, entramos no método. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Existe uma atitude tão poderosa que os estoicos a tratavam quase como uma arma invisível: o silêncio consciente. Não o silêncio da dor reprimida. Não o silêncio de quem engole tudo e se corrói por dentro, mas o silêncio da dignidade. O silêncio de quem entendeu o jogo e decidiu não jogar. Perceba algo fundamental. Pessoas realmente fortes não se explicam o tempo todo. Elas não imploram, não se justificam, não disputam atenção. Elas sabem quem são, e isso basta. Sêneca escreveu uma frase simples, mas brutalmente verdadeira: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E quando alguém te substitui, existe uma expectativa silenciosa no ar. Que você implore, que você se humilhe, que sofra em público, que tente provar, com palavras e atitudes desesperadas, que ainda tem valor. Esse é o roteiro esperado. E é exatamente por isso que o silêncio o destrói. O silêncio quebra o padrão, desmonta o teatro, confunde quem esperava a reação. Imagine o caos, barulho constante, estímulos vazios, conversas rasas, distrações infinitas. Essa é agora uma vida de quem te trocou. E você? Você simplesmente se afasta, sem drama, sem anúncio, sem explicações longas, sem espetáculo. Você não precisa provar nada. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa se defender de uma decisão que não foi sua. O impacto disso é imenso, porque quem te substituiu estava preparado para o seu desespero, não para a sua ausência. A ausência de quem tinha presença de verdade. A ausência de quem oferecia profundidade. A ausência de quem não precisava fazer barulho para ser sentido. O silêncio consciente cria um vazio impossível de ignorar. Ele obriga o outro a lidar consigo mesmo, com as próprias escolhas, com a própria superficialidade. Mas atenção, aqui está o erro que destrói muita gente. Silêncio não é fingir indiferença enquanto você se consome por dentro. Silêncio estoico é autocontrole, é domínio emocional, é não reagir por impulso, é agir a partir da força, não da carência. E se você está disposto a praticar esse tipo de silêncio, não como castigo para o outro, mas como respeito por si mesmo, eu quero que você deixe um comentário agora. Escreva: meu silêncio é força. Não escreva para mim, escreva para você, como um compromisso, como um lembrete de que você não precisa gritar para ser valioso. Porque a partir daqui, o silêncio deixa de ser vazio e se torna poder. Muitos confundem silêncio transformador com silêncio performático. E essa confusão custa caro, emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles somem, mas vigiam, param de falar, mas observam tudo. Bloqueiam num dia, desbloqueiam no outro. Dizem que seguiram em frente, mas ainda estão presos ao mesmo ponto. Postam frases como "estou em paz, aprendi a me amar", tudo acontece por um motivo. Mas no fundo esperam que aquela pessoa veja, que sinta algo, que reaja, que mande uma mensagem, que demonstre arrependimento. Isso não é força, é carência disfarçada de maturidade. É dependência emocional vestida de autocontrole. O silêncio real não nasce da vontade de provocar. Não é uma estratégia para gerar curiosidade. Não é uma forma indireta de pedir atenção. O silêncio verdadeiro é um compromisso radical com a própria paz. É a decisão consciente de parar de se machucar, tentando manter vínculo com quem já fez sua escolha. É fechar a porta não para causar impacto, mas para impedir que a dor continue entrando. A neurociência confirma algo que o seu corpo já sabe. A rejeição ativa no cérebro as mesmas áreas da dor física. Por isso dói no peito. Por isso pesa no estômago. Por isso a mente não descansa. Cada vez que você entra nas redes sociais de quem te substituiu,
Cada vez que observa aquela felicidade exibida, cada sorriso forçado, cada nova foto, é como reabrir uma ferida que estava começando a cicatrizar. Você chama isso de curiosidade, mas o cérebro entende como agressão repetida. Marco Aurélio já compreendia isso séculos atrás quando escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àquilo que te feriu. Ele não fala em vencer o outro, ele fala em não se perder de si mesmo. Você não fica em silêncio para manipular, você não se afasta para causar efeito, você não some esperando arrependimento. Você fica em silêncio porque escolheu se respeitar, porque decidiu parar de negociar sua dignidade por migalhas emocionais, porque entendeu que paz vale mais do que validação. E é exatamente aí que começa a verdadeira virada. Não quando o outro sente sua falta, mas quando você deixa de precisar que isso aconteça. Se essa mensagem está clareando algo dentro de você, se esse tipo de silêncio faz sentido no momento que você vive, então faça algo agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de fortalecimento emocional com o estoicismo prático. Aqui você não aprende a fingir força, você aprende a construí-la. Agora vem a parte que muda tudo. Essa é a virada silenciosa que poucos entendem de verdade. Enquanto o silêncio cria espaço para respirar, refletir, recuperar-se, a reconstrução cria poder. E esse poder não é aparente, não é para impressionar ninguém, é para você mesmo. É interno, é profundo. Você pega toda a energia que antes era desperdiçada em quem te descartou, em quem não soube valorizar sua presença, e passa a investir em si mesmo. Não para provar nada, não para gerar ciúmes, não para ser visto, mas para se tornar completo, para se tornar inteiro, para se tornar inabalável. Epicteto dizia: decida quem você quer ser e haja de acordo. Essa frase é como uma chave, porque quando você entende isso, para de se definir pela rejeição, para de se medir pelo que perderam de você, para de esperar validação externa, e passa a se definir pelas próprias escolhas, pelas ações conscientes que decide tomar todos os dias. Você começa a cuidar do corpo, não para ficar bonito para outro, mas para sentir força, saúde, vitalidade. Você cuida da mente, não para se parecer sábio, mas para estar calmo, lúcido e presente. Você revisita o propósito, aquela missão que ficou esquecida enquanto você se dedicava demais a alguém que não soube ver seu valor. Você retoma áreas da vida que ficaram abandonadas. Hobbies, projetos, amizades, paixões antigas. Tudo isso acontece sem anúncios, sem plateia, sem aplausos, porque a transformação real acontece longe da opinião alheia, longe dos comentários e olhares curiosos. A verdadeira mudança é discreta, silenciosa, mas devastadoramente eficaz. E o mais incrível, quando essa transformação é genuína, quando ela é feita com intenção, com disciplina, com honestidade consigo mesmo, ela aparece sozinha. Não precisa de alarde, não precisa de legenda, não precisa de aprovação. As pessoas percebem naturalmente, porque energia verdadeira se manifesta sem esforço. E aqui está o segredo que poucos te contam. Quem te descartou pode até estar vivendo no superficial agora, mas quem cresce em silêncio, com propósito, intensidade e autenticidade, constrói uma força que é impossível de ignorar. Não é sobre vingança, não é sobre mostrar, é sobre elevar-se. Se você sente que está pronto para começar essa reconstrução silenciosa, profunda e transformadora, comente agora: eu escolho me tornar inteiro. Escreva isso como um pacto com você mesmo, porque a verdadeira virada começa quando você decide investir em quem realmente importa. Você. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Em algum momento, sua mudança se torna visível. Não porque você saiu por aí exibindo conquistas ou tentando impressionar alguém. Não porque você fez questão de mostrar cada passo da sua evolução, mas porque não dá para esconder quem realmente cresceu, quem realmente mudou,
quem realmente se reconstruiu. Sua postura muda, seu corpo fala sem que você precise dizer uma palavra. Sua presença se impõe, mesmo em silêncio. Seu olhar transmite firmeza, que o seu silêncio agora comunica muito mais do que qualquer justificativa ou desabafo poderia comunicar. Pessoas novas começam a se aproximar. Oportunidades surgem nos lugares mais inesperados. Portas que antes pareciam fechadas se abrem. E tudo isso acontece naturalmente, sem esforço. Porque quem cresce de verdade não precisa correr atrás de atenção. A energia transforma o ambiente. Enquanto isso, quem te substituiu começa a perceber algo desconfortável. Aquelas expectativas que tinham, de que você iria implorar ou se desesperar, simplesmente não se concretizam. O upgrade que parecia incrível no começo não sustentou. A novidade perdeu o brilho, o vazio se mostrou. E de repente a ausência de quem você foi, sua profundidade, sua intensidade, sua autenticidade, começa a pesar mais do que qualquer presença superficial poderia compensar. E você observa de longe, tranquilo. Não há necessidade de provas, de confrontos, de explicações. O tempo e a consistência fazem o trabalho por você. Até que acontece o momento em que eles percebem silenciosamente o que perderam. O momento em que aquele lugar que era ocupado por distração e superficialidade se torna um espaço que não pode mais ser preenchido da mesma forma. E é aí que a virada se completa. Você não precisou correr atrás, não precisou manipular, não precisou se diminuir. A sua evolução se impôs por si só. O poder do silêncio, da reconstrução e do estoicismo se manifestou de forma implacável e elegante. Se você está pronto para que sua própria evolução seja tão inevitável quanto essa história, comente agora. Minha evolução é implacável. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo. Porque quem se reconstrói de verdade nunca mais pode ser ignorado. Uma mensagem casual, um comentário solto, um encontro por acaso. À primeira vista, parecem acontecimentos triviais, momentos que passam despercebidos, que não chamam atenção. Mas os estoicos sabiam algo que muitos ignoram. O ser humano só entende o valor daquilo que perde. Quando você deixa de estar disponível, quando você retira sua energia, sua atenção, sua presença constante, algo muda. Não é apenas uma ausência física, é um impacto silencioso, profundo, que reverbera mais do que qualquer gesto desesperado ou palavra implorada poderia causar. E nesse ponto surge uma escolha crucial. Como você reage a isso? Você pode responder por carência, cair no velho hábito de tentar recuperar a atenção perdida, implorando, justificando-se, mostrando que ainda está presente. Você pode alimentar expectativas, buscar sinais, se prender ao que já passou. Ou você pode ignorar por orgulho, agir como se nada tivesse acontecido, como se o outro não tivesse deixado um espaço que antes era seu. Mas esse caminho também é perigoso, porque frequentemente nasce da vaidade e não da consciência. Existe uma terceira opção, e é a que realmente transforma: responder com maturidade e distância emocional. Não por vingança, não por estratégia, mas por reconhecimento do seu próprio valor e da sua própria autonomia. Essa é a forma de poder mais silenciosa e devastadora que existe. Você não reage como antes, não se entrega como antes, não está disponível nos mesmos termos. E aqui está o ponto essencial. Isso não é frieza, não é indiferença, não é desprezo, é evolução. É a capacidade de preservar sua energia, de proteger sua mente, de honrar sua própria profundidade, sem se reduzir para atender expectativas alheias. Mas atenção, o maior erro ainda pode acontecer. O erro de confundir evolução com inércia. O erro de pensar que basta se afastar para que a situação se resolva. O erro de permitir que o passado ou a falta de reconhecimento definam o seu estado emocional. A verdadeira maturidade exige constância, exige autoconsciência, exige disciplina interna. Não basta apenas recuar. É preciso crescer no silêncio, se fortalecer na ausência e permitir que cada escolha seja guiada pelo seu próprio valor e não pelo que o outro pensa ou sente. E é nesse equilíbrio delicado, entre presença e ausência, entre ação e paciência, entre força e compaixão, que se revela o poder estoico verdadeiro. Um poder que não depende de aplausos, que não busca validação, mas que transforma profundamente quem você é. Enquanto isso, tudo o que era superficial começa a se dissolver por si só, e você se mantém firme, inteiro, lúcido.
sem pressa, sem necessidade de explicações, apenas evoluindo silenciosa e inevitavelmente. A maior vitória não é fazer o outro se arrepender, não é esperar que sinta sua falta, ou que perceba o que perdeu, não é manipular sentimentos ou criar situações para provar algo. A maior vitória é muito mais silenciosa, muito mais profunda. É não precisar mais disso. É alcançar um lugar onde sua paz não depende da validação de ninguém. É sentir-se inteiro, completo, sem esperar reconhecimento externo. Epicteto ensinava: a liberdade começa quando você abandona a necessidade. E essa frase não é apenas uma teoria antiga, é prática de vida. Quando você deixa de precisar que alguém reconheça seu valor, que alguém aprove ou aceite quem você é, você se liberta. Deixa de ser refém de expectativas. Deixa de carregar a ansiedade de tentar impressionar. Deixa de viver pendurado no passado, nas escolhas alheias, nos erros ou nos descuidos dos outros. O desapego real não é indiferença fingida. Não é bloquear ou ignorar apenas para provocar. Não é esconder sentimentos ou agir como se nada tivesse acontecido. O desapego genuíno é paz, é tranquilidade. É consciência de que você não precisa alterar sua essência para caber na vida de quem não sabe valorizar você. E surpreendentemente, nesse caminho, você percebe algo que muda tudo. Quem te substituiu, quem decidiu partir ou abrir mão de você, na verdade, te libertou. Te liberou para deixar de investir onde não há reciprocidade. Te liberou para focar em quem realmente está alinhado com quem você se tornou. Te liberou para crescer sem correntes, para evoluir sem amarras, para viver sem desculpas. E quando você chega nesse ponto, quando sua liberdade emocional se consolida, quando o desapego se torna natural, o passado perde o controle sobre você. As dores antigas deixam de ditar suas emoções. Os arrependimentos alheios deixam de afetar sua paz. E o que antes era sofrimento se transforma em aprendizado, força e clareza. Se você sente que está pronto para alcançar esse nível de liberdade, para não depender mais de ninguém para validar seu valor, faça algo agora. Comente abaixo: eu sou livre da necessidade. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo, porque a verdadeira vitória não é sobre o outro, é sobre você, sua paz, sua força e sua evolução. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Esse é o método estoico para transformar rejeição em poder. Um poder silencioso, profundo, que não depende de aplausos, de reconhecimento ou da reação de quem te descartou. Aqui não existe espaço para vingança. Não há necessidade de humilhação. Não há joguinho ou manipulação emocional. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não se mostra através de explosões externas. Ela se constrói internamente, no autocontrole, na disciplina e na consciência do próprio valor. Quando alguém te rejeita ou te substitui, a reação instintiva muitas vezes é raiva, desespero ou tentativa de reconciliação. Mas esses caminhos apenas reforçam o ciclo da dor e da dependência emocional. O método estoico é diferente. Ele transforma a rejeição em poder. Não apenas poder sobre a situação ou sobre o outro, mas poder sobre si mesmo. O poder de não ser definido pela escolha alheia. O poder de manter sua dignidade intacta. O poder de redirecionar sua energia para aquilo que realmente importa. Sua evolução, sua paz e sua autenticidade. Quando você aplica isso, algo extraordinário acontece. Você não apenas supera, você transcende. A dor deixa de te controlar. O passado deixa de te definir. E você passa a viver de acordo com seus próprios valores, e não com o julgamento ou a falta de visão de outra pessoa. É uma transformação que acontece silenciosamente, mas de forma implacável. Sua presença muda, sua postura muda, sua energia muda. E mesmo sem buscar, as pessoas ao seu redor percebem. O respeito, a admiração e até a atenção genuína surgem naturalmente,
Porque quem evoluiu de verdade não precisa forçar nada. Se essa mensagem falou com você, se ela tocou algo profundo dentro da sua experiência, faça algo agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque existe uma verdade que poucos entendem. Quem conhece o próprio valor nunca mais aceita ser tratado como substituível. Nunca mais permite que alguém defina sua dignidade. Nunca mais se contenta com superficialidade quando merece profundidade. E é nesse ponto, nesse lugar de consciência e poder, que a transformação real acontece. Não pelo outro, mas por você. Se você está pronto para internalizar isso e começar a aplicar em sua vida, lembre-se, o silêncio, o desapego e a reconstrução não são sinais de fraqueza. São a expressão mais pura de força que existe. Quem entende isso, transcende. E uma vez que você transcende, nada nem ninguém consegue te substituir.